Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. O Conexão ND, série especial, dá continuidade hoje às entrevistas com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Temos hoje a honra de receber a participação do ex-deputado federal Décio Nery de Lima, que é candidato da Frente Democrática, PT, PSB, PV, PCdoB e Solidariedade. Também a colaboração da nossa colega de trabalho, jornalista Vanessa da Rocha, que é gerente de dados aqui do Grupo ND. Muito boa noite, candidato Décio Lima. Seja bem-vindo ao Conexão ND especial Voto Mais. Boa noite, Moacir. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Vanessa. Muito bom estar aqui nesse momento tão singular da democracia e da história do nosso país e do nosso Estado. E principalmente, Moacir, de poder interagir com você, com a Vanessa, que é uma promessa geracional, mas, sobretudo, Vanessa, com o Moacir, que coordenou há 26 anos atrás um grande debate na minha cidade de Blumenau, quando, naquela oportunidade, eu me elegi prefeito. Então, muito bom poder estar aqui com vocês. Nós agradecemos e a honra é toda nossa, candidato Décio Lima. Para iniciar, o senhor tem viajado muito para Santa Catarina. Aliás, conhece o Estado há muito tempo, já disputou outras eleições. O que neste ano de 2022 os eleitores mais pedem que o governo precisa fazer? Se o senhor for eleito, o senhor fará? Olha, primeiro, um governo presente em vários temas que são de responsabilidade do governo do Estado. Principalmente andar por Santa Catarina, como eu andei, percorrendo quase 230 municípios de Santa Catarina, desde o extremo oeste, o oeste, o meio-oeste, a região serrana, o Planalto Norte, o Vale do Itajaí, o sul, o norte, enfim. A grande dificuldade é a infraestrutura de Santa Catarina, somado, evidentemente, a um conjunto de ausência de políticas públicas, como na saúde e na educação. Eu acho que é esse o grande desafio que nós vamos ter a partir de 2023 para superar esse tema, esse tempo que aonde visivelmente Santa Catarina andou para trás e não se permitiu percorrer na velocidade dos acontecimentos no nosso país. Portanto, estradas, saúde, carentes e educação, é isso? Educação e eu diria também a questão da economia. Um Estado que precisa ser parceiro da economia, principalmente nas vocações naturais que nós temos nas 21 micro-regiões do Estado, nessa conformação da FECAM, para que nós possamos interagir com o processo produtivo do nosso Estado na sua pluralidade natural que representa o retrato de Santa Catarina. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Moacir. Obrigada pelo convite aqui no nosso Conexão ND especial, Voto Mais, sabatina com os candidatos. Obrigada pela sua presença também, candidato Décio Lima. Candidato, o senhor está se candidatando para um dos cargos mais relevantes e que muda diretamente a vida das pessoas. O senhor tem a pretensão de ser governador do estado de Santa Catarina. E o público, o eleitor, ele quer propostas. E eu quero questionar para o senhor sobre a sua estratégia política, a forma como o senhor tem conduzido a sua campanha. O senhor tem 2 minutos e 12 segundos para a campanha de TV, o senhor tem espaços na televisão e também em entrevistas, e o senhor tem utilizado esse tempo precioso e atrelando a sua imagem ao ex-presidente Lula, candidato, e falando em nome dele. Eu gostaria de questionar para o senhor por que este caminho? Olha, Vanessa, primeiro que eu não tenho pretensão, eu sou uma pessoa de causa. Eu tenho uma construção na vida pública de um mundo que você, felizmente, não viveu. Eu sou filho da época da ditadura que lutou pela democracia. Eu estou aqui justamente nessa condição expressando um lado. A política tem lado. Eu tenho um lado muito claro, um lado que eu defendo para Santa Catarina e para o meu país. Eu quero que Santa Catarina volte a receber aquilo que recebia do governo federal. Enquanto nós estamos dialogando aqui com os telespectadores da AND, nós sabemos o retrato de Santa Catarina. Uma Santa Catarina que, da arrecadação federal, ela recebia um retorno de 60%
em ações e obras do governo federal, como foi em 2008 com a duplicação da BR-101, a ponte Anita Garibaldi, que impactou no crescimento do nosso PIB em 9 bilhões. Eu administrei o Porto de Itajaí, com o presidente Lula me dando as condições de fazer as obras estruturantes que nos permitiram nós termos também um crescimento no PIB de 2 bilhões de reais. Então, eu quero trazer novamente essa esperança para o povo de Santa Catarina. Para você ter uma ideia como esse tema é importante, hoje nós pagamos 97 bilhões de reais de impostos para o governo federal e recebemos apenas 7 bilhões, ou seja, um pouco mais de 7% nessa relação republicana que se diz entre Santa Catarina e o governo federal. Então, esse tema ele é latente. Por quê? Porque na época em que nós presenciamos esse governo federal, dos quais eu defendo e dos quais eu me identifico, nós realizamos 30 institutos federais, construímos espalhados por Santa Catarina, colocamos várias obras no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, como é o caso da duplicação da BR-470, colocamos, enfim, um conjunto de programas como Minha Casa Minha Vida, Pró-Infância, Caminho da Escola, que nos permitiu ter um boom de crescimento na qualidade de vida do povo catarinense. Então, a política ela não pode ser abstraída do mundo real, de um mundo onde o povo catarinense tinha uma renda muito melhor, vivia numa condição melhor, não vivia a inflação de quase 11%, como nós estamos vivendo. Na época do presidente Lula, ela chegou aos patamares de 3,6%, ou seja, uma qualidade de vida muito melhor. E qualquer governador tem que ter essa responsabilidade de trazer essa vida melhor para o povo catarinense. Bom, e é isso que eu pertenço. Candidato, assim como o senador Jorginho Melo está querendo se beneficiar do 22 do Bolsonaro, o senhor também, estrategicamente, como disse a colega, está querendo também surfar na onda do 13 e na onda do Lula, em função das pesquisas e tal. Mas, enquanto o senhor pode faturar pelas coisas boas do candidato presidencial, o senhor também pode se prejudicar pelas coisas ruins que ele possa dizer. O candidato Ciro Gomes, que já foi aliado no passado, ele tem afirmado em várias manifestações, aliás, tem sido muito contundente, muito crítico em relação ao Lula, que ele está meio desequilibrado. E agora, nas manifestações contundentes, espetaculares do 7 de setembro, o Lula comparou a Ku Klux Klan. O senhor não se fica prejudicado? Não acha que ele está equivocado? Ele está meio perturbado com essa manifestação? Não, acho que não. Como? Não. Como? Porque quem deve estar perturbado é quem utilizou do Dia da Pátria, da bandeira nacional, que é pertencente a todo o povo brasileiro, para fazer comício. Isso é que é errado. Nós nunca vimos esses acontecimentos ao longo da história. A bandeira do Brasil é minha também, Moacir, de todos nós. A esquerda destruiu a bandeira do Brasil. Como? As esquerdas fizeram várias manifestações incendiando a bandeira do Brasil, pisoteando a bandeira do Brasil. Eu nunca pertenci, não. O senhor não. Não, eu respeito a tua opinião com relação à esquerda, ao PT, mas isso não procede. O presidente Lula é um brasileiro... Era sempre bandeira vermelha, candidato Décio Lima. Sim, mas o teu time, o Flamengo, qual é a bandeira? Não, tu é do Flamengo? Não, eu sou Vasco da Gama. Tu é Vasco da Gama. Pois é, tem ali uma... Não, mas quem resgatou a bandeira do Brasil, quem foi? Não, mas isso é uma atribuição pequena, me desculpe. É uma atribuição de querer apequenar o debate. O povo abraçou a causa. Qual é o problema das cores? Todas as cores são importantes na vida da humanidade. Todas as cores são o desejo e a paixão da arte. As cores são importantes no coração das pessoas. O que você achou das manifestações de 7 de setembro? Eu achei um absurdo um presidente da República que deveria estar afastado do cargo por ter se utilizado daquele espaço para fazer comício. Isso nunca aconteceu. O presidente Lula nunca fez isso. Isso é bom registrar. Sempre respeitou o Dia da Pátria como um dia de manifestação, principalmente agora que comemoramos 200 anos de independência do nosso país, ser utilizado de forma odiosa, sem escrúpulo, como um palanque político e de forma criminosa, porque ali tinha dinheiro público nos acontecimentos, tanto de Brasília quanto do Rio de Janeiro. Candidato, mas o povo aplaudiu em multidões pelo Brasil inteiro. Quem que aplaudiu? Quem estava lá? O povo estava lá. Não, mas que povo?
Eu não pertenço ao povo? O que o Lula representa não pertence ao povo? Nós não aplaudimos aquilo. Inclusive, quero lhe dizer, Moacir, que aquilo vai ser provavelmente objeto de processos penais contra aqueles que realizaram atos daquela natureza de lesa pátria, de utilização do patrimônio público numa campanha eleitoral. Candidato, a gente sabe que historicamente há resistência com a esquerda aqui no estado de Santa Catarina. Nas últimas eleições, hoje, nas prefeituras, dos 295 municípios, a gente tem 11 prefeituras com o Partido dos Trabalhadores. Eu questiono para o senhor qual a estratégia para reverter essa resistência, como que o senhor pretende fazer esse diálogo e também, se eleito, como será o seu diálogo com os municípios, com as prefeituras? Bom, Vanessa, essa conta você também tem que fazer com os outros candidatos e com os outros partidos. O Moisés, por exemplo, quando se elegeu em 2018, não tinha sequer uma prefeitura, né? Os acontecimentos que levam ao debate nesse momento são acontecimentos de valores, de posição de valores. O meu partido, inclusive, não tem só 11 prefeituras. Nós estamos em mais prefeituras como vice, em outras em alianças, em outros participando de governos, dentro dessa pluralidade republicana. Mas, nesse momento, na Frente Democrática, eu estou aqui, por exemplo, representando a segunda maior institucionalidade de aglutinação política pelo horário de rádio e de televisão. Ou seja, nós somos uma frente com uma capilaridade expressiva para a gente poder fazer com que claramente tenhamos nesta eleição um caminho seguro de irmos para o segundo turno. Candidato, problema sério, falado já por todos os antecessores que estiveram aqui no Conexão ND, é o problema das estradas. Eu já fiz uma rápida referência. Eu quero saber o seguinte, do ponto de vista prático, como candidato, o seu plano de governo prevê que alternativa para imediatamente equacionar ou reduzir o impacto negativo altamente prejudicial da economia catarinense, das estradas estaduais principalmente? O senhor pretende o quê? Fazer concessão, licitação para permissão, privatização ou qual é a alternativa? Bom, primeiro eu quero resgatar os investimentos do governo federal com as garantias que já tem do presidente Lula, que inclusive estará conosco aqui no próximo domingo, dia 18, dos quais eu quero convidar todos aqueles que nos acompanham às 11 horas ali no Largo da Alfândega. Quero resgatar, portanto, os investimentos em obras importantes, como a 282, a 280, as estruturas dos portos, a 163, enfim, o processo das rodovias federais que ficaram literalmente abandonadas nesse desgoverno do Bolsonaro. Segundo, eu quero e vou apresentar, Moacir, tenho diagnóstico disso, o maior projeto que Santa Catarina já teve como política de Estado na infraestrutura de Santa Catarina. Não para continuar apenas fazendo tapa-buraco ou fazendo, arremendando as SCs de Santa Catarina. Onde é que eu vou buscar esses recursos? Com a capacidade de endividamento que o Estado hoje tem, que é extraordinária e que eu não consigo entender por que os governantes anteriores não trouxeram e não planejaram um processo de investimento em Santa Catarina. Então, nós vamos fazer um investimento impactante em Santa Catarina. Trago com isso a experiência que você deve ter acompanhado quando prefeito de Blumenau, que nós trouxemos recursos de um projeto planejado, que foi o projeto Blumenau Século XXI, que nos permitiu praticamente asfaltar toda a cidade de Blumenau, que vivia num atraso, e com isso integrar o transporte coletivo e dar um novo desenho e uma nova qualidade de vida para a cidade. É isso que eu quero fazer em Santa Catarina. Política de Estado, para que nós possamos efetivamente, o povo catarinense, ter segurança de que tem um governo que vai começar e vai terminar as obras no nosso estado. Outro assunto prioritário de extrema relevância é a saúde pública. Qual o seu plano, o que o seu plano de governo prevê, qual a sua estratégia, o que o senhor quer melhorar na saúde pública de Santa Catarina?
Também, Vanessa, trazer de volta os recursos que deixaram de vir para Santa Catarina. Primeiro passo, 4 bilhões e 300 milhões vinham para Santa Catarina, para a saúde pública, e esse processo e esses recursos foram reduzidos ao longo dos últimos 3 anos, passando para 3 bilhões e 700. Então, nós vamos buscar justiça com Santa Catarina, principalmente nos aspectos da alta complexidade. Mas quero fazer em Santa Catarina um sistema unificado da saúde no Estado, trazendo para cá a filantropia, a estrutura hoje existente hospitalar do Estado e a estrutura humana, construindo uma sinergia com a saúde básica nos 295 municípios de Santa Catarina e fazer um sistema unificado. E nesse sistema unificado, identificar onde é que faltam os atendimentos, principalmente, que hoje geram filas no povo catarinense, com mais de 100 mil pessoas esperando, por exemplo, uma cirurgia eletiva. Então, nós vamos superar isso e construir também, numa parceria com a iniciativa privada, as condições para oferecer um processo verdadeiro de inclusão na saúde do povo catarinense. Candidato, máquina pública, o que o senhor acha que precisa ser melhorado, reformado, reduzido, ampliado na administração estadual? Moacir, a máquina ela precisa dar salto de qualidade para o novo mundo que nós estamos vivendo. Nós vivemos um estado do carimbo, do papel, um estado que dificulta a vida do povo catarinense e, por isso, nós queremos construir um estado dentro da inteligência artificial, trazendo tecnologia, colocar Santa Catarina num aplicativo para que você possa ali resolver os seus problemas, de abrir o seu negócio, de fazer com que você marque a sua saúde, a sua cirurgia, o seu atendimento básico, fazer com que você possa acompanhar o seu filho na escola, que é outro processo que nós vamos ter uma atenção para dar o salto de qualidade desse mundo analógico que, infelizmente, vive o estado de Santa Catarina para um mundo digitalizado, que é o novo mundo. Inclusive na educação. Nós não podemos mais imaginar que nós vamos atrair a juventude num processo educativo que não tem a inclusão tecnológica hoje nas escolas de Santa Catarina. Candidato, ainda sobre gestão da máquina pública, o senhor tem pretensão, se eleito, de enxugar? O que mudaria as estatais? Alguma mudança? O senhor manteria? Privatização? Qual o caminho? Olha, a minha visão sempre é de um Estado social, um Estado que cumpra as funções de proteção do povo de Santa Catarina. Nós temos, muito pelo contrário, nós temos que repensar um processo de ampliação de vários serviços. A segurança pública, por exemplo, os efetivos da Polícia Militar e principalmente da Polícia Civil são fora completamente do contexto e dos números que são recomendados para se oferecer uma boa segurança para o nosso povo. O mesmo é nos planos das políticas sociais. Então, essa ideia de diminuir o tamanho do Estado, ela não resolve o problema do povo catarinense. Nós vamos saber ampliar as políticas públicas com responsabilidade, porque eu sou egresso da administração pública em 3 episódios da minha vida e nunca cometi irresponsabilidades administrativas com a questão da gestão, a questão de não desequilibrar as contas dos entes públicos. Mas nós temos que ter um alcance para que esse Estado seja efetivamente um Estado que esteja presente na vida do nosso povo, na saúde, na educação, na segurança pública e também como um Estado indutor do desenvolvimento econômico do nosso povo. No final de semana, o Grupo ND, no Notícias do Dia, o jornal de maior circulação em Santa Catarina e também no ND Notícias, da ND-TV, foi veiculada uma reportagem a respeito da situação do ferry boat Itajaí Navegantes, que o senhor conhece muito bem, que o senhor é nascido em Itajaí, já administrou o porto,
que está há 30 anos sem licitação, coisa realmente escandalosa. O senhor conhece essa realidade? O que o senhor faria se fosse eleito governador? Nós temos que passar a limpo os acontecimentos desse Estado. Esse do ferry-boat é um exemplo. Ou seja... Tem outros parecidos? Vários, né, Aonde? Nós temos aqui, por exemplo, um processo de desoneração fiscal que não tem transparência para o povo de Santa Catarina. Eu quero sentar com os setores produtivos, com a Fiesc, com a FEComércio, que eu tive hoje, inclusive, realizando lá um debate, com todos esses agentes que são importantes para poder produzir resultados, no sentido de que nós tenhamos uma construção muito transparente, um governo horizontalizado, um governo que não faça acontecimentos, que coloque na gaveta, às vezes, aqueles que são dos seus amigos, mas um governo efetivamente republicano e, portanto, é um governo que tem que interromper vários acontecimentos históricos. Mas o ferry-boat, o que o senhor faria? Novamente, fazer as concessões nos processos de licitações conforme determina a legislação, se for o caso. No período que o senhor fez a gestão do porto, as licitações eram feitas, o senhor monitorava esse procedimento? Hoje nós temos os portais das transparências. Aliás, foi o presidente Lula que criou a Controladoria da República, eu quero criar em Santa Catarina, quero criar os portais de transparência, quero fazer com que todos os instrumentos tenham visibilidade para o povo catarinense, porque nós não podemos mais imaginar ou conestar que hajam desvios dos recursos públicos. É uma luta permanente em qualquer lugar do mundo e principalmente no nosso país e aqui em Santa Catarina, que tivemos recentemente vários momentos e vários acontecimentos que surpreenderam o povo catarinense de forma negativa. Mas a principal crítica que se faz ao seu candidato presidencial é que destruiu o Brasil com a roubalheira na Petrobras, Eletrobras, estatais. E a Lava Jato provou isso, né, candidato? Não, a Lava Jato não provou isso, mas assim, me perdoe. O juiz, tanto que está lá sendo candidato, o Dallagnol sendo candidato, utilizaram o Ministério Público e o Poder Judiciário para incriminar o presidente Lula, que não é uma pessoa inocente, foi um injustiçado. Agora, é importante também que você diga aqui para mim, cadê os 107 imóveis do Bolsonaro? Onde é que estão esses imóveis? Como é que se explica esse caixa 2? Como é que está? Não, mas eu estou te perguntando, como é que está a rachadinha dos filhos do Bolsonaro? Como é que está o dinheiro da Michele Bolsonaro? O senhor está negando os fatos revelados durante anos? Não estou negando. Não estou negando. Eu estou dizendo que o presidente Lula foi absolvido. Não, ele foi descondenado, deputado. Descondenado. O que você quer pregar? Um estado de exceção? Não, é a segunda vez que você faz esse tipo de pergunta para mim, moça. Senhor, desculpe, ele não foi. Eu quero respondê-la. Ele não foi absolvido. Eu quero respondê-la. Nem inocentado. Ele foi, mas para condenar alguém tem que ter crime. Cadê o crime? Ele foi condenado por aonde 8 magistrados. Foram todos cancelados os processos contra o presidente Lula. Candidato. Todos, 26 processos. Contra o presidente Lula, todos os processos. O presidente Lula, você sabe que eu não só li todas as páginas, que eu tenho vida partidária há 40 anos com o presidente Lula, mas eu convivo com o presidente Lula porque eu tive a honra de criar sua filha, conheço a casa dele, conheço tudo da sua vida e esse tipo de colocação eu não posso permitir, porque você está falando de um homem sério, honesto e que absolutamente não desviou nada do povo brasileiro. Os acontecimentos que tiveram, que sejam apurados, que sejam condenados e as pessoas que sofram as penas na forma da lei. Agora, querer fazer acusações dessa forma, condenação pela televisão, eu já falei que tem o princípio da inocência, Moacir. Falei outro dia aqui para você. Ele foi condenado 2 vezes. Ele foi condenado 2 vezes por 8 magistrados. Presunção da inocência. Foi condenado. A presunção da... Aonde que ele foi condenado? Ele foi condenado por 8 juízes. Ele foi condenado por um juiz federal, ele foi condenado por 3 desembargadores e por 5 ministros do Supremo. Não, foi condenado, foram todos anulados esses processos. Mas foi condenado. Condenado porque não tinha prova, não tem nada. Cadê o triplex? Corrupção, chefe de quadrilha, lavagem de dinheiro. Que isso? Uma narrativa que criaram. Chefe de quadrilha, os milicianos, são aqueles que vocês ainda não enxergam nesse país. E tem a presunção da inocência. Tem a presunção da inocência, Moacir,
que eu quero dizer, eu já disse aqui para você, não serve só para o processo legal, serve também para a comunicação e para a imprensa. Nós temos que passar a limpo esse país dentro do campo do Estado de Direito e garantir um processo justo para todos. Os maiores juristas do Brasil dizem que ele foi descondenado por uma mágica política. Disseram isso. Ives Gandra. Disseram isso do Mandela, disseram isso de Mahatma Gandhi, disseram isso de Martin Luther King, disseram isso de Jesus Cristo. Crucificaram Jesus Cristo e passados 2000 anos ainda tem gente que acha que Jesus Cristo merecia estar na cruz. O senhor está negando a história. Eu não estou negando a história. Não, você apresente processo. Não, eu não. Você apresente prova. Você que está dominado por uma cultura, infelizmente, da mentira que foi criada nesse país. Eu contesto veementemente, me desculpe. Não, eu também estou contestando. Da mentira, não. Mentira, absolutamente. Eu estou levantando dados concretos. É uma mentira então, sua narrativa. Modesto, me diga. Você ficou 3 anos, 4 anos, Ele foi condenado ou não foi? Aqui nessa televisão ele foi condenado? falando isso. Ele foi condenado ou não foi? Quem? Absolvido, o presidente Lula. Não foi absolvido. Desculpa, 26 processos. Não foi. Então, Moacir, eu queria que você estudasse ele foi direito. Condenado. Você estuda direito para vir debater É. comigo. Vá para a universidade, ainda tem tempo, você tem 77 anos, vá lá, aprenda direito e venha debater com quem conhece o direito. Eu gostaria de fazer uma correção em relação aos dois. A gente não pode falar de absolvição porque eles foram anulados. E a gente não pode falar de condenação porque eles foram anulados. Então, acho que o foco da entrevista são nas suas propostas. Eu estou falando que o presidente Lula é inocente de tudo que foi imputado contra ele. Eu respeito a sua opinião, mas eu discordo radicalmente. Mas Sim, vamos então... eu respeito a sua e discordo radicalmente. Ok, então vamos... O povo de Santa Catarina sabe o que você tem feito aqui nos meios de comunicação, Moacir. O tempo todo. Sobre o ferryboat... Aliás, pega o lado sempre mais fácil. Ok. Acusa, condena, não condena. Relato e comento os fatos. Acusa e condena. Vamos ao bate-bola, Felizmente. então, por favor. Sobre o ferryboat, o meu questionamento ainda não foi resolvido. A gente fez reportagens com denúncias gravíssimas em que há suspeita de sonegação de impostos e um processo que durante 3 décadas não houve licitação. Eu gostaria de saber, o senhor lidou próximo no período, como que era, se o senhor viu e o senhor mesmo levantou a questão de sonegação, como era feita essa gestão? Eu gostaria de obter mais informações. Vanessa, eu não sei onde é que você está dizendo que eu fiz alguma gestão no ferryboat. Você deve estar mal informado. A gestão do ferryboat eu nunca fiz. Não, o Porto de Itajaí, o senhor não tem nada a ver com ferryboat. Exato. Então, a sua pergunta não tem sentido. Sim, eu gostaria de... Porque a gente... O ferryboat fica perto do porto, mas não tem nada a ver com o porto. Exato. Mas uma concessão do Estado, não sei se você sabe. O senhor, se fosse eleito, o senhor vai fazer a licitação. A gente está incluindo esse assunto na pauta dos governadores, porque existem assuntos... Mas veja bem, você me atribuiu que eu, como gestor do Porto de Itajaí, acompanhei isso tudo e não tomei providência. Isso é bem diferente. Não tem nada o Porto de Itajaí não tem nada a ver com a concessão do ferryboat. Agora, a concessão errada na forma como ela está, ela vai ser interrompida. Né? Nós vamos ter que refazer todo esse processo de concessão. A forma como eu me expressei realmente deu a entender que como se eu estivesse falando de forma denunciando o senhor, e de forma alguma não foi nesse sentido. Mas não tem nada a ver Porto com ferryboat. Exato. A gente realmente está incluindo este assunto na pauta porque é uma questão gravíssima em relação às licitações que precisam ser feitas, fiscalizadas pelo governo do Estado. Por isso que eu estou questionando o senhor. Candidato, rápido bate-bola. Sim ou não, contra ou a favor? Foro privilegiado? Sou contra. Acho que tem que acabar. Redução da maioridade penal? Reduzir a maioridade penal, sou contra. Fim da reeleição? Da educação. Ok, fim da reeleição. Sou favorável. Acho que a democracia ela tem que ser cíclica e... Uma eleição a cada 5 anos? Com certeza, eu acho que não. Ativismo judicial? Sou contra. O ativismo judicial na política, contra. Ponto facultativo, servidores públicos, favor ou contra? Como? Ponto facultativo. Não, eu acho que todos os trabalhadores têm os seus direitos dentro das suas respectivas legislações e do ordenamento legal. Privatizações? Depende do quê?
né? Se for para privatizar, para fazer o que eles estão fazendo, entregar para os interesses internacionais ou para interesses escusos aos interesses do nosso povo, sou contra. Redução dos partidos. Eu acho que isso é um processo natural que já está acontecendo com as cláusulas que foram criadas aí de barreiras. Calendário eleitoral, redução do período de eleições? Como assim, Vanessa? Período de eleições eu acho que nós precisaríamos hoje a gente tem a cada unificar 2 as anos. eleições no Brasil, né? Fim do suplente do Senado. Fim? Suplente de senador. Eu não vejo razão de ter suplente de senador. Saidinha das prisões. Eu acho que nós temos que obedecer o devido processo legal dentro da ordem constitucional e daquilo que é um Estado de Direito, que nós temos paradigmas no mundo todo. Candidato, a gente já está encaminhando para a parte final. Gostaria de disponibilizar esses últimos minutos, então, para o senhor fazer as suas considerações finais. Infelizmente, a gente acabou indo para outro assunto e não conseguimos focar tanto nas propostas, mas peço que o senhor, então, de forma rápida, fale sobre os seus planos para a gestão em caso de eleito. Não, eu quero agradecer essa oportunidade, quero dizer que eu tenho lado, quero dizer que eu estou aqui, sou candidato do presidente Lula com muito orgulho, de quem eu conheço há 40 anos, um injustiçado nesse Brasil, mas que ele vai entregar esperança ao povo brasileiro. Vai ganhar as eleições no primeiro turno e aqui em Santa Catarina, quem é Lula, vota Décio Lima, Beatriz Vargas e Dário Berger, que é o senador do Lula. Candidato Décio Lima, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão ND. Voto Mais, série especial, ouvindo os candidatos ao governo do Estado de Santa Catarina nas eleições de outubro. Boa noite, um grande abraço, boa noite a todos. Agradecimentos à nossa colega Vanessa da Rocha, que participou desse programa. Amanhã teremos mais um candidato ao governo de Santa Catarina. Encerramos essa série na próxima quarta-feira. Obrigado pelo prestígio da audiência, grande abraço, boa noite e até a próxima.